Depois de 72 horas de foto e... Não, depois de 1 ano, é verdade. Depois de 1 ano de concepção de projeto. Você tem noção que faz exatamente 1 ano que eu pisei aqui, tá? Foi dia 27 de junho do ano passado. Sério? Caraca, gente, 1 ano. Hello. Chegando no canal da Yabi. Tava muito ansiosa pra fazer esse vídeo e finalmente mostrar pra vocês como que tudo que a gente falou naquele vídeo realmente se materializou, né? Acho que pra dar uma sensação de coisas no seu devido lugar, assim, né? Exato, exatamente. Pra vocês verem que tudo realmente que a gente pensou juntas, que eu sempre falo pra todo mundo que esse projeto foi uma cocriação entre nós duas, porque ambas tiveram ideias, todo mundo colocou a mão aqui nesse projeto pra fazer tudo acontecer, e como que no final, tudo aquilo que a gente explicou em obra e tudo mais, fez sentido como um todo. Sim. Então, eu até queria, amiga, que você explicasse, assim... Eu, com toda a minha bagagem arquitetônica, fontes, vozes da minha cabeça. Você explicar Certamente. Da onde veio a ideia de tudo. Conta tudo. Eu acho que tem alguns marcos interessantes, assim, pra gente, né, discutir, assim, numa linha de temporalidade, assim, em relação a encontrar um profissional específico que você quer fechar o projeto até tudo estar realizado, demanda aí todo um trabalho físico-mental, espiritual, emocional. Paciência. E a gente tá aqui praticamente 1 ano depois de que a Gabi veio visitar o apartamento a primeira vez, né? A gente veio fazer a primeira medida mesmo do apartamento depois que a gente fechou o contrato, e vai fazer 1 ano semana que vem. Uhum. Então isso também é bastante, pra mim nada é coincidência, né? Tudo é do jeito que deveria ser, então, e esse apartamento me mostrou isso múltiplas vezes, então é isso. Eu acho que o mais importante pra mim foi como que eu consigo explicar pra alguém o que tá na minha cabeça e como essa pessoa, com todo o conhecimento técnico, né, que ela tem, consegue externalizar tudo isso. Eu acho que essa era a minha maior preocupação quando eu tava procurando profissionais de arquitetura pra fazer a minha casa acontecer. Esse foi o primeiro passo, assim. E eu acho que desde a nossa primeira conversa, eu senti muita abertura. O que pra mim foi muito importante, assim. De respeito, né? De respeito. Pra mim era importante que fosse uma profissional mulher, porque, no meu entendimento, eu ia me sentir mais confortável em termos de sensibilidade das coisas que eu gostaria de falar, que eu gostaria de explicar. E que, no fim das contas, eu queria que a casa falasse por mim. É essa a sensação que eu queria que meu lar fosse. Que ele falasse por mim. Que eu não precisasse explicar. Todo mundo que entra aqui já fala, entendi. Entende. Exatamente. Entende. Então, acho que isso pra mim foi o ponto principal, assim. E uma outra coisa que eu não queria era que, como eu não queria nada parecido com o que já existe... Nossa, eu lembro muito disso. Eu lembro muito de você falar, quase assim, esquece tudo que você fez até hoje e começa do zero. Porque eu falei assim, eu não quero nada do que já existe. Não tem nenhum projeto seu e que eu falo, isso eu gostaria na minha casa. Não tem nenhum projeto seu e de ninguém que eu gostaria que tivesse na minha casa. Tanto que as referências que eu montei de Pinterest, de GDA, eram referências muito mais de cor ou de textura do que de finalização. Tipo, eu quero este banheiro. Não. Eu falei, eu gostaria de um banheiro que fosse rosa. Mas eu não sabia qual era o tom do rosa. Sim. Tipo, eu não sabia explicar, não, tem que ser um rosa mais queimado, um rosa mais não sei o quê. Eu falei, não, o rosa tem que ser um rosa mais Raquel. Entendeu, Gabriela? Exato. Entendi! Não, e detalhe, se a gente parar pra reparar depois, a maior parte das referências, até dos detalhes, nem era daqui do Brasil. Sim. Era sempre de fora, de referências que... Se a gente for falar de referência mesmo, as referências que eu busquei são uma mescla de Japandi com África moderna, com design africano moderno, nigeriano, ugandês, da Nigéria, de Uganda, desses lugares que misturam. É quase uma coisa muito afiada do que você tá vendo, então quando você olha pro apartamento você vê que a curva é muito curvada, que a reta é muito reta, e uma questão de paz, mas no colorido, não no branco. É um paz num aconchego, assim. Então, é isso, assim. Eu queria uma coisa que refletisse tudo que o apartamento já era, em termos de silêncio, em termos de templo, mas também tudo que eu sou, em termos de pessoa e tudo que eu quero me tornar. Perfeito. Então, foi essas as referências, assim, em termos de nome e tal, que eu comecei a buscar no Pinterest. Falei assim, poxa, acho que essa mescla pra mim funciona bem. E as cores eu também tinha muito claras na minha cabeça. É verdade. Cores e texturas, assim, foi a primeira coisa que eu falei. Eu falei, tudo que for curva, textura e tons terrosos é a minha cara, assim. Tipo, eu lembro até que você trouxe o Toques da Terra da Souvenir. Primeira coisa que ela falou, sabe aquela linha Toques da Terra da Souvenir? Vamos usar aquilo no meu apartamento. E você comentou muito dessa questão de a curva é muito curva, a reta é muito reta, ou seja, aqui, ao mesmo tempo que tudo é muito sutil no sentido de que os detalhes te traduzem, ao mesmo tempo é muito marcante. Então, se você entra aqui, se você vê, exatamente o que a Raquel falou, você não vai encontrar isso aqui em outro lugar. Cada detalhe que a gente foi pensando juntas, construindo juntas, era pra contar alguma coisa, e ao mesmo tempo deixar meio subentendido, era meio que uma coisa e outra ao mesmo tempo. E é realmente cada
detalhe que a gente foi colocando, foi pensando, foi pra ser marcante de alguma forma. Então, que nem ela comentou, tem muita curva, tem muita textura, porque se a gente parar pra pensar nas referências até da Nigéria e tudo mais que a gente vê, se vocês procurarem esse tipo de arquitetura, é sempre muito texturizado, porque eles valorizam muito essas coisas, os acabamentos mais naturais possíveis. Então, eu lembro até que uma referência que me marcou muito foi a referência da pedra da cozinha, que a Kel que trouxe. Ela, acho que era um bar, não era? Sim, é um bar que tem aqui perto, inclusive, que eles têm uma pedra maravilhosa, assim, maravilhosa. Ela é marrom com dourado, assim. Eu gostaria de algo parecido com isso. E eu já trouxe a referência, porém eu sei que é caro, caríssimo. Entendeu? Estou ciente, quero continuar. Caro, caríssimo. Não quero continuar. Vamos procurar uma versão mais barata. É verdade. Aí eu falei assim, mas eu sei que tem uma versão do granito São Gabriel que é marrom. E aí a gente chegou na pedra, que é o Café Imperial escovado. Que ele não é polido, porque é isso. As pedras também têm textura e falam dessa porosidade, desses toques, assim. Eu acho que fui muito certeira nessas questões, assim. Algumas coisas eu super deixei na mão da Gabriela, assim. Então, quando ela falou, olha, achei a pedra e tal, eu falei, beleza, não fui ver a pedra, só vi quando chegou e tudo mais. Outras coisas não. Quando ela me mostrou as referências, eu falei, isso daqui eu talvez não goste tanto. Aí ela falou, então vamos ver ao vivo pra ver. Então aí, o piso da cozinha, eu fui lá e pisei no piso pra ver se era essa textura que eu queria na hora que eu estivesse pisando dentro da minha casa. Então, é isso, assim, também teve experienciação. A gente cedeu de todos os lados, né? Não, e teve experiências antes de construir tudo. Então, esse exemplo do piso era muito legal, porque eu tinha visto o piso pessoalmente, só que quando você mostra, às vezes, num 3D, você pode fazer o 3D mais realista possível. É diferente. E ela ficou meio insegura, ela falou, putz, eu não sei se eu amei muito, porque eu lembro até que você comentou, acho que o piso é muito cinza. Você lembra? Ela falou, acho que o piso é muito cinza, não sei se eu gostei. Eu falei, cara, não é, vamos ver pessoalmente? Aí a gente marcou juntas, a gente foi lá na casa Eliane, a gente tocou todos os revestimentos. Primeiro eu mostrei, né, o que eu tinha escolhido. Aí ela viu que realmente não era cinza e tudo mais. Então, é o que eu sempre falo, ver as coisas pessoalmente é outra coisa. E é isso que você falou. Eu fui cedendo de um lado, a Kel foi cedendo do outro, que na verdade eu acho que não é nem ceder, a gente foi se complementando. Acho que é isso. Verdade, é verdade. Porque também tem uma questão que eu não tinha essa percepção do lado de cá. Quando as coisas foram começando a ficar semi-prontas e tal, e até o dia que a Natália, que foi a gerente de obra, falou, Hack, pode trazer a mudança, né? Eu trouxe minhas coisas. E eu já tinha uma bagagem, né? Eu já tinha uma vida antes dessa casa e tal. E como que a gente chegou num conceito de projeto que contemplava tudo isso. Então é isso, assim, como se fosse, esse lugar é um marco do meu presente pro meu futuro, mas que não deixa pra trás quem eu fui no passado, né? E que honra isso também de alguma maneira nas peças que eu tenho aqui de decoração, de mobiliário, e tanto que quando eu cheguei com a mudança, tal, não sei o quê, e ela falou, nossa, é uma casa já, né? Exato. Já tá pronto, tipo, não precisa trazer nada pra produzir, pra gravar vídeo, pra nada, não, já tá aqui. Então, assim, é isso, é uma junção, e no final das contas, o projeto Kelps é isso, né? É uma junção de todas as Raquéis até aqui pra uma união, vai dar força. Porque a gente vai construir no futuro, assim, então... Eu acho que é coroando e também, eu vejo muito, isso tudo aqui é uma super conquista. Eu acho que é coroando num lugar de, tipo assim, cara, olha onde eu cheguei, olha o que eu consegui, e realmente pra te preparar pra quem você vai ser. É tipo aquele funk, né? Aonde nós chegamos, valeu a pena esperar, eu quero apenas sonhar. Concordo com você. E isso, assim, então, acho que esse foi o pontapé inicial, assim, né? Resumindo essa primeira parte, assim, que você pediu pra eu comentar, eu acho que isso. Quando a coisa começou a acontecer de verdade, porque a obra em si demorou 6 meses, né? A gente começou aí meio de dezembro, me mudei meio de junho, então foi basicamente isso. E foi uma obra grande, né? Foi uma obra grande, apesar da gente não ter mexido nas estruturas, assim, por exemplo, os quartos continuaram com os mesmos tamanhos, né, e tudo mais, mas a gente abriu a cozinha toda, fechou lavanderia, refez banheiro, fez um banheiro novo, e pensando também em estruturas, né, de um apartamento antigo, então, assim, não foi rápido num sentido de, olha, a concepção do projeto não é rápida, é isso que pouca gente tem noção, assim. Nossa, eu contratei a Gabriela, ela não vai me entregar um projeto em 2 semanas, ela me entregou um projeto em 4 meses. Obrigada, Raquel. Dá um zoom aqui, ó. Disso, mais 2, 3 meses de planilha orçamentária, de te falar, olha, isso daqui é o que você vai gastar, te dar opções, a gente pode começar com isso daqui é o básico necessário, isso daqui é um extra, e aí você, com as suas contas, tem que se olhar e falar assim, tá bom, o projeto não é só o projeto, é fazer ele acontecer. Com muitos outros fornecedores. Perfeito. Porque uma coisa é a relação que você tem com o teu arquiteto, com o teu escritório de arquitetura e tal. Outra coisa é a relação com as pessoas que vão trabalhar na sua casa, com esses fornecedores que você vai contratar, vai ter intermediação dela, sim, mas que no final das contas é você quem vai pagar, é você quem vai arcar com os custos, é você quem vai arcar com extras, e isso acontece, e ainda mais em projetos que são em apartamentos que são antigos, que aqui nunca tinham refeito elétrica, nunca tinham refeito hidráulica, nunca tinham mexido no apartamento antes. Então... Descobrimos vigas onde a gente não imaginava que tinha, que no final das contas
problemas. Foi o melhor dos Perfeito. problemas, assim, eu acho que em termos de... Eu acho que eu fui muito abençoada, porque não teve problema. O problema foi que a gente descobriu que todos os cômodos têm uma viga estrutural dentro do apartamento, então a gente teve só que mudar O layout do o layout banheiro. do banheiro. E uma infraestrutura de ar-condicionado de um quarto pro outro. Só isso. De resto, assim, não teve, vazamento de não sei o quê, não teve nada disso. Eu, assim, posso dizer que foi de fato uma obra muito tranquila, principalmente porque a gente escolheu os fornecedores certos. A gente escolheu as pessoas certas para estarem aqui dentro. Então, desde a Altar. Eu gostaria de deixar meu agradecimento pessoal, assim, eu acho que pro Paulo, pro todo mundo da Altar, pras meninas das Natálias, as gerentes de obra maravilhosas, pra Yamá, marcenaria, o Jefferson, o Ale, todo mundo que trabalhou aqui, o Maurício. Maurício, amo. Todos eles, o Fernando Pintor, todo mundo que trabalhou aqui, eu acho que teve um cuidado, assim, de um zelo que você não escuta, você não vê, assim, quando você fala, putz, tá em obra, putz, mas é assim, se eu não falasse pra ninguém que eu tava em obra, ninguém ia ficar nem sabendo, porque eu tava... Não, a Kel me contou uma coisa semana passada, que eu vim comer um estrogonofe maravilhoso na casa dela, que ela falou, nossa, a minha terapeuta me perguntou como que tá a obra, verdade. e eu falei que tá tudo bem, ela falou, hã? Tem certeza? Tá tudo bem mesmo, assim? Eu imagino o nível de vários pacientes dela que ela teve, que já sofreram. Ou ela mesma, né? Eu falei, você quer sentar aqui no divã dela? E, cara, e é isso, tipo, ninguém faz nada sozinha. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também, que até é bom puxar esse gancho no sentido de, quando você contrata um profissional, não tô falando nem de mim, quando você contrata um arquiteto, assim, confie nas indicações dele. Porque a gente testa, a gente só indica o que a gente realmente confia e sabe que vai dar certo. E foi o que a Kel falou, não é que a gente nunca vai ter problema, a gente vai ter problema. O ponto é, quem são as pessoas que vão estar lá pra resolver o problema e como vocês vão resolver. Uma coisa é a gente, cara, achou um mega problema e a gente acabar, Raquel, sinto muito, beijo, mas não, aqui todo mundo foi tudo que foi acontecendo, que graças a Deus nunca foi nada de outro mundo, a gente foi sempre conversando, às vezes eu e Natália, às vezes Natália e Raquel. Eu não fiquei sabendo mesmo, teve coisa que eu ficava sabendo depois nos relatórios, sei lá, aconteceu, não sei, vazou alguma coisa do aparelho do ar-condicionado, aí eles acionaram a garantia, elas mesmas e tal, legal. Então, isso também é bom de ter, né, essa parte do gerenciamento da obra, porque aí você não fica tão demandada, além da sua vida normal, né, que já tá um caos, porque a minha, por exemplo, minha vida toda tava dentro de um box. Todas as minhas coisas, eu tava morando num quarto emprestado lá no meu irmão com a minha cunhada, beijo Gabi, beijo Aline. E é isso, além das coisas que já acontecem na vida do dia a dia, você não fica demandando de alguém ficar te ligando porque, sei lá, aconteceu qualquer coisa. Exato, isso é muito importante, assim, que a nossa premissa, quando a gente realmente vende um projeto e fecha um contrato, algo do tipo, é exatamente isso, é tentar fazer que esse processo todo não seja uma dor de cabeça na vida do cliente, porque na verdade a gente tá aqui pra isso, então a gente pensa, a gente projeta e na hora de executar a gente tem que estar aqui também pra dar esse suporte. E isso é interessante ela ter falado, porque de fato, coisas que aconteceram, teve coisa que ela ficou sabendo depois em relatório, porque ela não precisava saber no sentido de eu levar um problema pra ela, ou a Natália levar um problema pra ela. Era mais ou menos assim, olha, isso aconteceu e a gente resolveu de XY forma. É isso. As coisas que realmente precisavam do aval dela, a gente sempre posicionava e falava, olha, aconteceu isso, pode seguir assim, talvez vai ter esse custo extra, a gente pode fazer isso. Então sempre é muito transparente tudo que acontece aqui. Em termos de processo, foi isso, assim, vamos te colocar numa linha do tempo. A primeira medição que a Gabi veio fazer aqui foi meados de julho. Eu aprovei a primeira versão do projeto executivo mesmo, começo de novembro, e aí final de novembro, começo de dezembro, já tinha toda a planilha orçamentária para decidir e fechar com os fornecedores. E que calhou exatamente com o tempo que a documentação do apartamento ficou pronta, finalmente, e aí a gente pôde começar a obra em dezembro. E aí foi dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, eu mudei dia 20 de junho, dia 19, um dia antes do feriado. E foi realmente muito tranquilo, assim, e é engraçado porque eu até falei, nossa, eu fui uma cliente muito chata, porque eu fui muito presente, assim, tipo... Cara, não. Vinha aqui, via, e aí, às vezes, eu mesma falava, você viu isso daqui? Tô acostumada, relaxa. Isso daqui, tá certo, não sei o que, mas acho que eu comecei a estar mais presente, acho que depois dos revestimentos, cozinha, banheiro, do meio pro final, colocados, assim, a obra fica um pouco menos... Obra, exatamente. E mais casa. Cara. É mais cara de tá acontecendo, tudo aquilo que você viu no papel tá acontecendo, aí isso é muito legal. E aí a cidade vai pras cucuias, assim, tipo, é absurdo. Teve um dia, sei lá, meados de maio, assim, que eu saí do trabalho e tava super cansada. E aí eu parei aqui, tem um McDonald's aqui atrás, aí comprei um lanche. Eu lembro, você peguei um cobre-piso, botei ali. Ela me mandou uma foto, primeira janta no apartamento. No apartamento, não tinha mesa, não tinha nada. Aí botei isso em cima do banco e falei, eu queria ligar aqui. Por que não tá pronto? E não tava um mês pra ficar pronto, sabe assim, tipo, bizarro. Mas é isso, né? Acho que não tem como mensurar, assim, a ansiedade vai acontecendo à medida que também você vai vendo as coisas meio que ficando prontas, aí as janelas chegaram, o pessoal da marcenaria começou a colocar as coisas e fala, tá acontecendo, galera, tá acontecendo, assim. E
você fazer parte do processo, eu acho que muda muito também. Não só do processo conceitual, na hora da gente projetar, mas o fato de você estar vindo aqui. Porque teve coisas, por exemplo, que o papel picado. Eu coloquei papel picado no banheiro inteiro. Quando a gente pintou, ficou cinza. Gente, pra mim, papel picado era bege. Eu tô com o meu papel lá, tá bege. Quando essa daqui viu, só faltou me matar. Cinza aqui. Ô, Gabriela! É que como não tinha problema, aí eu falei assim, eu quero ser uma cliente um pouco chata. Como que a Nath falou? Tá horrível. Sou cliente de personalidade. A cliente de personalidade. Por que eu tô frisando isso? Porque ela veio, ela viu, e imagina... diferentes em luz diferente também. Isso, nossa, faz total. diferença. Luz artificial, luz natural faz total diferença, mas imagina que ela não tivesse vindo, tava no projeto que era papel picado, foi pintado de papel picado, imagina o dia que ela viesse aqui pra terminar e ia ver o negócio cinza. Como aconteceu, por exemplo, eu aprovei totalmente, não sei, tava fora da casinha esse dia, eu não vi que a cuba do meu banheiro era preta no projeto. E eu aprovei, segui. Só que quando a pedra vem, já vem com a cuba acoplada. Eu cheguei aqui e falei assim, e essa pia preta aqui é o quê, Gabriela? Ela falou assim, pia do seu banheiro. Eu falei, do meu banheiro mesmo não é, tá? Ou eu fiquei... Aí ela, quer? Eu falei... Minha alma saiu do corpo nesse dia. Não tem condição de ter um banheiro lindo desse com uma pia preta, gente. Não faz sentido nenhum. E aí eu falei, eu aprovei isso. Aí fui lá eu ver. Aí eu falei, senti aprovado. É isso, erro meu. Mas enfim, paciência. Eu que com as consequências. Mas aí, fomos lá, achamos uma cuba que, sinceramente, ficou mil vezes melhor, eu tenho que admitir. Que, inclusive, é da mesma cor do armário que a gente colocou embaixo. Outra coisa, imagina se ela tivesse visto essa já cuba... colocada com a marcenaria, quando eu sei o quê. Ia ser o gasto 3 vezes mais. Não, exatamente. Então, ia ter que tirar a marcenaria, enfim. Foi importante eu estar presente, assim. Teve essa questão da tinta, teve questão da... Como eu tinha pedido, tem textura em todos os ambientes, né? Algum tipo de textura. E aí, essa piada interna que a gente falou da Natália... Foi que ela gravou um vídeo pra rede social dela, falou assim, gente, a gente tá aqui no apartamento e tal, e a cliente é um projeto de muita personalidade, a cliente tem muita personalidade, e aí ela sempre quer textura, e ela até falou, nossa, mas essa pintura aqui não tá com tanta textura assim, e aí a gente falou, não, ele vai aplicar mais uma camada e tal, e aí meu irmão me ligou e falou assim, você tá sabendo, né, que cliente com personalidade é cliente chato. Aí virou uma piada. Aí virou uma piada entre a gente. Cliente de personalidade. E aí eu vim aqui e olhava, porque era isso, assim, tipo, tem essas questões de que algumas coisas vão sendo colocadas e que realmente você fala assim, nossa, acho que não tá fazendo sentido isso. Mas aí, no final, faz parte. E outras coisas realmente não. Outras coisas, assim, não, isso daqui não é pra ser cinza essa cor. Essa cor tem que ser uma cor quente, não uma cor fria. Sim. E aí a gente vai e muda logo no começo do processo pra não ficar com nenhuma questão, né, assim, em relação... E depois vai ser uma questão urgente, né, se a gente parar pra pensar. E aí também tem essa questão de, poxa, a gente já tá numa reforma. Sim. Aí eu vou falar assim, não, deixa que eu mudo isso depois. Uhum. Por exemplo, a pia. Eu poderia deixar a pia lá, mas toda vez que eu fosse escovar o dente, eu ia querer tirar o meu pescoço fora. Sim. Não, e ela titubeou, você titubeou, lembra? Eu falei, amiga, você tem certeza? Faz aproveita, exatamente. Porque a gente tá no meio do quebra-quebra, depois, imagina, em cima da cuba dela, da bancada, ainda tem revestimento. Imagina daqui uns anos ela fosse mudar, tirar aquilo, quebrar revestimento. Gente, era bem isso. Aproveita agora, se não gostou de alguma coisa já, vamos o momento. tentar contornar de alguma forma pra gente fazer e deixar 100%. Se de fato tudo que foi acontecendo, assim, desses detalhes, no final das contas, foi tudo guiando pra perfeição, assim, porque ficou tudo E é uma outra ornando. coisa também bastante interessante, que é, e a gente vê, sei lá, essas fotos, os projetos prontos, né, portfólio, até mesmo vídeos no Instagram e tal. Cara, pra chegar ali, é um puta caminho. Sim. É um puta caminho. Tipo, por que isso? Por exemplo, finalizamos esse BO da cuba e aí eu troquei a cuba, ficou lindo e tal, não sei o quê. Chegou a espelheira. A espelheira tinha um risco do espelho no meio. Falei, não tem como. Culpada. Aí eu falei... E fui eu que desenhei, errado. Falei, que mico. Porque eu já me enxergo, eu uso lente e óculos. Então assim, quando eu não tô de óculos, eu tô de lente. Aí eu, de manhã, eu durmo sem óculos e sem lente. Quando eu acordo, eu vejo um risco no meio, eu já vou me assustar. Cara, exato. Aí liguei pra Gabi e falei, Gabi, isso daqui tá legal não? Ela, nossa, pode crer, total. Não, eu falei, putz, cara, eu que desenhei errado, mas eu nem pensei nesse negócio. Enfim, mas aí que entra parceiros perfeitos, porque eu já liguei pro Jefferson e falei, Jefferson, oi, eu de novo. E o melhor foi, aí a gente trocou nessa parte, aí teve aquele espelho canto, espelho central e tal, só que eu não atentei que no projeto tava abrindo pra esquerda, e eu sou destra. Aí foi outra coisa que eu parei e pensei, não, todo dia eu vou chegar aqui, e vou abrir esse espelho, vou tentar abrir, porque vai ser automático. Aí teve um dia que os marceneiros estavam aqui, e eu falei assim, gente, fica muito difícil vocês trocarem a abertura. Não, só vai colocar um adesivo ali e tal, não sei o quê. Em 2 minutos eles resolveram isso. Eu falei, é isso, tá vendo? Que bom que eu tô aqui, entendeu? Vim aqui xeretar o trabalho alheio. Mas é isso, fazer parte do processo faz tudo ser diferente mesmo. E por isso que eu friso todas as vezes que foi uma cocriação. Porque ninguém fez nada sozinho. Eu não fiz, a galera da obra não fez, a Kel não fez, foi todo mundo junto, unidos,
pra deixar perfeito, do gosto dela, e é E isso. uma coisa que um dos meninos da marcenaria, quando ele faltava, tipo, um último detalhe e tal, ele veio aqui semana passada, aí ele falou assim, cara, quando a gente vem montar, a gente não tem ideia do todo. A gente só tem o projeto da marcenaria. Então a gente vem, coloca, tal, não sei o que, traz um módulo, não sei o que. Mas vendo pronto, faz muito sentido. E quando que eu ia dizer que... Aí ele fala, né, a especificação da madeira que eu já não sei, mas assim, guararapes ouro, com não sei o que, com areia, com não sei o que, não sei o que lá, ia combinar. Que ia dar certo, E no final das contas combina e tal. E é isso, assim, é interessante também ver a satisfação do trabalho deles, né? Deles mesmos estarem contentes com o que eles realizaram e tudo mais. Então, isso também é muito importante, assim. Foi muito legal de ver, porque é isso, no final das contas você acaba, né, pegando uma amizade e tal. As pessoas, é isso, entram na sua casa, né, vêm arrumar suas coisas e tal. Então, isso também é muito importante. São 6 meses aí de contato sempre. Então, Exato. é inevitável que isso aconteça. Mas é isso, é sempre confiar no processo. Porque isso é uma coisa que eu tive que aprender também na prática, que, tipo Não assim... é fácil também, né? Não. Imagina, delegar uma coisa, Não. né, tipo, um projeto que você se dedicou, que você pensou. Não é fácil. E assim, às vezes, quando essas pequenas coisas acontecem, ou as grandes, as surpresas que a gente tem, você acha que a gente também não fica assustado? Só que é isso, a gente precisa parar e falar, tá bom, como que eu vou resolver isso? E a confiar que no final, quando a gente tá com os parceiros certos e tudo mais, a gente vai achar uma solução. A Natália, pra mim, foi crucial nesse processo inteiro, porque todas as vezes que surgia alguma coisa, e eu ficava meio travada de tipo, putz, porque eu tava de longe, a Natália que tava aqui, falava, olha, eu pensei nisso, funciona? Ela falou, putz, talvez não, mas talvez de X forma funcione. Então a gente ia pensando juntas, e aí foi concretizando tudo. Então, é isso. É todo mundo se ajudando e realmente fazendo isso tudo acontecer. E é uma força-tarefa. Porque, apesar, na verdade, disso tudo, se a gente parar pra pensar na dimensão que foi essa obra, do tempo que ela durou, foi muito rápido. Porque a gente definitivamente colocou esse apartamento abaixo. A única coisa que a gente não retirou desse apartamento foi o taco. Só. Todo o resto a gente... mudou todas as paredes, né? Todo o resto a gente ou abriu, derrubou, ou colocou revestimento, mudou fiação, mudou iluminação, mudou hidráulica, principalmente. Uma coisa que não tinha, a gente colocou água quente em todos os cômodos. Então tem água quente na cozinha, água quente nos 2 banheiros, cuba e, enfim, chuveiro. Só não tem na área de serviço. De resto, então, colocamos isso inteiro. Gente, ar-condicionado não tinha. Então pensa a dimensão do tamanho dessa obra pra ter acontecido em 6 meses. Sim. É muito rápido. Foi em tempo recorde, assim mesmo. Fora os meus preciosismos, né? Assim, teve 2 coisas que eu falei pra Gabriela, que eu falei assim, a gente ainda não achou, mas a gente vai achar. Que foi o quadro. Sim. Pra cobrir o quadro de luz. E o papel de parede. Dessas Nossa, opções são bonitos. As opções eram bonitas, mas eu falei, a gente ainda não achou. E eu falei pra ela, mas a gente vai achar. A gente ainda não achou, mas a gente vai achar. Não, e foi muito legal, porque a gente começou a obra e a gente foi definir o papel de parede quase nos finalmente, assim. No último mês. Praticamente isso. 2 últimos meses, né? Que demorou um pouco pra trazer. Porque aí, enfim, importou e tudo mais, mas foi isso. E a gente foi deixando em aberto até uma hora. Eu não lembro, você tava viajando? Eu tava viajando. Na verdade, eu já tinha. Foi lá pra fevereiro que eu vi essa arte, mas eu não sabia que era um papel de parede. Eu vi como um papel de parede de celular. Eu falei, mentira. Sim. Aí eu vi como um papel de parede de celular. Eu falei, nossa, que bonito. Aí eu printei e joguei no Google Imagens pra saber o que era. E é uma obra de uma artista africana, tal, que tava expondo não sei aonde, não sei o quê. E aí tinha lá uma empresa alemã que vendia um papel de parede. E aí tinha algumas cores, tal. Aí eu fiquei, falei, cara, como é que eu vou trazer esse papel de então, não sei o que lá. E comecei a buscar e procurar, não sei o que. Aí achei uma empresa aqui de São Paulo que trazia o papel, tal. Aí eu mandei uma mensagem pra Gabriela, falei, eu achei o papel de parede. Aí ela, mentira, qual? Aí mandei a foto pra ela, ela ficou maluca. Não, fiquei, cara, não podia ser outro, entendeu? Acho que isso que é o louco, que tudo que foi acontecendo, que não tava planejado antes, no final eu olhava e falava... Aí ela ficou maluca, tal, aí todo mundo falou, ai, ótimo, achamos, não sei o que, aí chegou o papel, aí instalou o papel, todo mundo ficou. Ai, que papel! Ai, que loucura! Ai, que loucura! E isso, e também o quadro aqui, que foi, assim, reviravolta das reviravoltas. Foi. Em projeto tinha uma dimensão de um quadro, eu já tinha comprado o quadro. Aí a Gabi, do nada, falou, putz, vacilei, nananã, a medida não tava correta, não sei o quê. Aí ela me passou uma outra medida, comprei um outro quadro. Era. Aí quando a Natália tava aqui, eu falei, Natália, mede isso aqui agora, que a gente vai escolher esse quadro, que eu vou achar esse quadro. Aí ela falou, não, tem que ser essa medida aqui. Aí eu fiquei meio, nossa, um quadro desse tamanho. Eu fiquei meio assim, nossa, mas um negócio grande desse, né? Tamanho de uma janela. É o tamanho quase da parede. É o tamanho da parede, quase. Mas eu falei, não, é esse quadro aqui. Aí eu falei, Gabriela, é esse quadro. Aí ela, eu não tinha visto ela pessoalmente quando eu falei que era esse quadro. Mas eu senti uma certa reticência, assim, ó. Tem certeza? Aí eu falei, é esse quadro. Porque quando eu vi o quadro, eu falei, esse quadro sou eu. Mas, ó, vou te falar, é muito diferente ver por foto e ver pessoalmente. Porque, de fato, quando ela mandou, eu falei, porque eu tava com muita referência àquele primeiro que eu tinha colocado. E era muito diferente. E aí eu acho que eu ainda tava... Ele era mais urbano, o anterior. É verdade. E esse é muito mais contemporâneo, assim. Não é contemporâneo, ele é mais... Ele é muito mais abstrato também, né? É muito mais abstrato. Mas eu acho que fala muito mais com o projeto do que o outro. Sim. Ah, não, aí o quando outro eu entrei fala mais em relação de cores, esse fala mais na alma, né?
Ai, que lindo! Ai, ela é poeta. E aí, quando chegou a obra, primeiro que precisou de eu e a minha amiga porteira Maria pra me ajudar a subir, porque é enorme. Quando eu abri, cara, que impressão. Exatamente. Que impressão. Parece que foi pintado. É. A mão, assim mesmo. Absurdo. Eu falei, uau. Enfim, aí aquele primeiro quadro que eu tinha comprado, eu consegui trocar por um outro, que também faz todo sentido aqui pra casa, que é da mesma artista, que eu também queria uma obra dela aqui em casa. E é isso, são mulheres brasileiras potentes dentro dessa casa, fazendo história. Lá em 1930, hoje, em 2025, e por vir, a gente vai ver, né? Amém. Axé. Amiga, acho que é isso. Esse processo eu acho que foi tudo muito poético. Inclusive, eu até falei pra Kel que a gente ainda vai fazer um trailer cinematográfico desse projeto. Porque eu achei realmente esse processo muito poético num geral. Conhecer a Raquel, fazer essa parte de conceito, estudar isso tudo junto com ela, todo o processo de obra, toda essa finalização. E, enfim, pra mim, assim, eu sempre falo como cada cliente mudou minha vida de uma forma. Fazer o projeto da Raquel abriu os meus olhos pra... Eu acho que você bateu muito nessa tecla de não quero nada do que existe hoje. E eu acho que abriu muito a porta pra mim nesse sentido. De cada vez mais tentar ficar me renovando, no sentido de que vamos tentar quebrar barreiras e renovar. Eu super não falei numa questão de arrogância, de autocentrismo, ou de não gosto de nada que existe, ou da raiz aquariana de ser, pois sou, né? Sou ar com ar com ar. Então, assim, não tem muito como não ser signo fixo. Eu falei num sentido de que eu entendi que a minha individualidade não é uma coisa que tá por aí, ela tá aqui. Perfeito. Então, era isso que eu queria demonstrar. E aí, por isso que eu disse que essa casa é uma casa que fala por si só. Eu não preciso falar por ela, ela fala por mim. Porque é quem eu sou. Quem tiver a oportunidade ou estiver assistindo esse vídeo e estiver pensando, nossa, um dia vou me planejar, vou me programar pra fazer isso acontecer, faça. Vale muito a pena, porque é um exercício interno e externo de autoconhecimento, de coisas que você aprende em relação a você, em relação ao outro, em relação a parcerias, em relação às alianças, em relação às coisas que você tem que deixar, em relação às coisas que você tem que mudar, em relação a decisões importantes que você tem que tomar, assim, né, de tipo, poxa, tá, comprei o apartamento, mas agora eu vou escolher o revestimento que vai ficar na minha parede por alguns bons anos, até eu me recapitalizar. Não, vai ser rápido, porque eu sou próspera. Amém, inshallah. Mas é isso, assim, são decisões que são decisões de grande porte, de grande valia, que vão durar muito tempo, mas que te trazem para um outro lugar, principalmente pra mim, sendo uma mulher negra, solteira, né, que fez tudo isso acontecer com o esforço do meu trabalho, com o esforço, né, do meu Ori, que me guia todos os dias, que me levanta, que me dá estratégias. Então, é isso, assim, foi um processo muito importante pra minha evolução como pessoa aqui nessa dimensão que estamos vivendo hoje. E eu acho que é isso, a Raquel, a partir de agora, é uma outra pessoa, assim, e num período de tempo super curto, né? 6 meses. Então, sim, é isso, assim, as coisas que eu aprendi, os processos que eu vivi durante... Eu até escrevi na legenda, né, que foi uma demolição, construção, reconstrução, né? Verdade. Porque não foi só a parede que caiu, foi o que eu entendia que era uma estrutura pra mim que não é mais, né? Não foi só um revestimento que a gente colocou como bonito, foi o que eu enxergo agora como bonito a partir de agora em diante. Então, assim, são reconstruções internas que você precisa fazer e que em algum momento, ou quando a obra estiver finalizada, ou quando você finalizar algum projeto que você queira, vai externalizar tudo que você mudou internamente. Então, eu mudei mais de 100 metros quadrados dentro de mim. Isso. Ai, cara, mas eu acho que é isso. Isso foi acho que a principal coisa que você me ensinou nesse processo foi no sentido de conseguir, eu acho que escutar ainda melhor, no sentido de, pô, a casa é dela, ela que precisa me falar tudo que ela tá pensando, não que antes eu não fizesse isso, mas sabe como deixar o cliente 100% como protagonista de tudo? E aí você entender e conseguir, eu acho que o processo de conseguir transmitir isso em coisas palpáveis, que é aquilo que a gente tava falando. Quando a gente faz a reunião, é tudo no imaginário. Então é a Raquel falando pra mim, olha, eu pensei nisso, essas são as minhas referências, que não comentou de texturas e tal, e como que eu, Gabriela arquiteta, vou transformar isso que você falou numa casa. Como que eu vou traduzir a Raquel nesse ambiente através do olhar dela e das coisas que ela me trouxe, junto com as bagagens técnicas, etc, etc. Então, isso foi uma grande escola também pra mim, assim, nesse sentido. Conhecer a Raquel também, ganhei uma amiga, além de clientíssima, ganhei uma amiga. Mas foi mesmo. Eu acho que não precisa ser esse tratamento engessado de tipo, eu sou sua cliente. Até pode, claro, né? Mas assim, eu acho que nesse caso, então, pra mim não fazia sentido. E eu acho que a gente também foi crescendo juntas, né? Ao longo desse processo. E desse desenho, desses caminhos novos que a gente foi abrindo juntas também. Completamente. É porque eu acho que em determinado momento deixou de fazer sentido te chamar de cliente e te chamar de amiga, é mais ou menos isso, né? E, enfim, foi tudo muito lindo. Espero que vocês tenham gostado muito. Não espero nada, já tem que gostar, dá um like. Comenta. Eu aí, tá maluca? Depois levar perdida na rua, não sabe por quê. Tá vendo a cliente com personalidade? Cuidado! Não curte esse vídeo pra você ver. Se curtir, é que você não gosta de coisa bonita. Você é feia. Você tem mau gosto.
Enfim, gente, muito obrigada por chegarem até aqui. Curta esse vídeo, comente, se inscreve no canal, ativa o sininho, essas coisas de youtuber que eu tô adorando falar, inclusive. Sim, Compartilhe. E é isso, vejo vocês nos próximos. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Arrasamos!